é de tirar o chapéu, porque esse cara merece muitos elogios, muitas homenagens por tudo que ele já fez pelo esporte. Ele realmente se destaca, não estou falando como homem, como pessoa, até porque eu não tenho condições, não conheço o suficiente para falar se ele é uma boa pessoa ou não, como é sua índole ou não, mas como desportista e como técnico de seleções, ele realmente precisa ser bastante celebrado. Zé Roberto, ele prevê baixas na formação da equipe para as Olimpíadas, para a Olimpíada, na verdade. Duas querem ser mães, disse o técnico da seleção brasileira de vôlei feminino. Ele fala o seguinte: o único tricampeão olímpico do esporte brasileiro, único tricampeão olímpico do esporte brasileiro, o técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, afirmou em uma live nesta quarta-feira, no caso ontem, que lamentou o adiamento da Olimpíada de Tóquio 2020 para 2021, principalmente porque duas de suas jogadoras mais importantes na equipe nacional planejavam ser mamães após o mega evento e não as citou nominalmente. Ele não disse exatamente quem seria, mas olha a preocupação dele, que eu achei bastante pertinente. Ele falou o seguinte: esse fato de ter atrasado em um ano os Jogos Olímpicos no feminino, a gente teve alguns problemas. E o maior problema é que duas jogadoras do nosso time, que eu estava esperando contar, tinham se programado para se tornarem mamães. E aí é uma coisa muito séria, porque quando a gente fala, é um ano, espera um aninho, é coisa rápida, mas a realidade não é assim, porque é um ciclo de 4 anos. Ela se programou com alguns anos de antecedência com o seu marido, com a sua família, e é mais um ano, ou seja, não são 365 dias. É um longo ciclo que está sendo adiado. Interessante, Hugo, essa preocupação do José Roberto, que é o único tricampeão olímpico no desporto brasileiro, e ele ficou triste pelo adiamento, claro, entendendo a situação da pandemia, mas ele ficou triste porque vai ter baixa na seleção brasileira e citou, não nominalmente, mas citou que duas das suas atletas se planejavam para serem mamães. E aí fica difícil você dizer, não tem agora não, porque é só mais um aninho. Até porque isso já vem planejado com bem antecedência, com família, maridos, coisa e tal. Interessante a preocupação do José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. Mostrando que é muito mais do que um técnico, né, João? A preocupação do Zé Roberto, que é conhecido, né? É um cara muito mais humano, é um cara que se preocupa com o ser humano. Ele sabe que o esporte feminino ele tem as suas dificuldades por conta disso, né? As mulheres elas têm aqueles períodos realmente, né, que querem ter uma gestação, são atletas, sabem que precisam, sabem que tem que ter o rendimento. E é como você falou, não são só 9 meses, né? Não são só 9 meses. É muito mais do que isso. Até porque precisa ter a presença materna, né? A gente sabe disso. O leite materno, a alimentação é importante. Tudo isso envolve o sonho de ser mãe. Por isso que tem muitas que prorrogam, né? Durante muito tempo, deixando para o limite, realmente, realizar esse sonho. Agora, mais importante do que tudo isso é a preocupação do técnico. É ele ter essa importância, dar essa importância a esse ponto, né, que muitas vezes acaba a carreira de um jogador. Né? Se você não tiver esse pensamento, se você não tiver esse humanismo, né, em relação às atletas, principalmente se tratando de seleção brasileira. E a gente fala, né, quando a oportunidade passa pela gente, quando ela passa na nossa porta, a gente tem que agarrar. Né? E aí, seleção brasileira, pela qualidade técnica e física do que vem aparecendo no nosso voleibol, é uma preocupação. Né? Mas o Zé Roberto, eu acredito que, como vem fazendo durante muito tempo, não só no masculino, mas no feminino também, nos rendendo muitos frutos, vai saber muito bem resolver essa pendência, esse problema, entre aspas. É isso mesmo. Quando ele fala em ciclo é porque, com certeza, muitas dessas futuras mamães
essas atletas já adiaram, tipo assim, poderiam ter sido mães há 4 anos, mas não, vou me programar para me preparar para a Olimpíada, então só daqui a 4 anos é que eu vou, quer dizer, já, entre aspas, adiaram o sonho por 4 anos, aí sim, mais um ano, né? Então realmente é complexo. E aí é muito interessante, como você falou, essa preocupação, esse espírito humano do Zé Roberto. Em entrevista, nessa live, ele também fala o seguinte: eu não estou aqui dizendo que o Brasil vai perder a Olimpíada por conta dessas possíveis baixas. Eu estou dizendo que é ruim por isso, porque são sonhos, né? São 2 sonhos de ser mãe e de participarem de uma Olimpíada, de repente serem campeãs, que poderiam estarem sendo realizados juntos. Mas aí ele fala que é possível sim conseguir outros nomes para substituí-las, caso seja necessário.